Encerramento da Semana da Valorização da Cultura Indígena. Vamos falar sobre terras indígenas. Acompanhe a leitura. Terras indígenas. Terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro. Isso quer dizer que o Estado brasileiro tem por obrigação protegê-los. Sendo assim, não é permitida a entrada de não indígenas nessas terras, a não ser com autorização da comunidade indígena ou da FUNAI. O que é a FUNAI? A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. É um órgão do Estado brasileiro responsável por proteger e promover os direitos dos povos indígenas. Logo abaixo há dois mapas. Um é sobre a divisão do Brasil em estados e o outro mostra onde estão localizadas as terras dos índios no Brasil. Você verá que os dois mapas são muito diferentes, especialmente porque muitos territórios indígenas estão situados em mais de um estado. Isso acontece porque esses territórios já existiam antes da divisão do Brasil em estados, ou mesmo antes do país existir. Porque como nós vimos na aula de ontem, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem que já estavam aqui? Os índios, então eles não tinham demarcação, que a terra era todinha para eles. Olha só a divisão do Brasil em estado, então presta bastante atenção. Aqui é o mapa da divisão política do Brasil. O que é uma divisão política? Onde o Brasil é dividido em estados. Olha só, nessa parte aqui superior, aqui em cima, nós temos a região norte, nesse cantinho a região nordeste, aqui no meio centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Então, cada 5 regiões do Brasil e cada região tem os seus estados. Então, agora nós vamos ver, dentro desses estados aqui, quais as regiões que possuem terras indígenas. Olha só, esse aqui são as terras indígenas no Brasil. Fonte do Instituto Socioambiental, de 2012, alguns aninhos atrás. Cada pontinho verde aqui representa um território indígena, terras dos índios, olha só. Olha que pouquinho que tem aqui na região sul. Olha aqui na região sudeste. Nós estamos vendo aqui, ó, que tem alguns pontinhos verdes pertinho do mar. Na área do litoral. Aqui na região nordeste, nós temos também alguns pontinhos verdes, significa que nós temos terras indígenas aqui. Na região centro-oeste, nós já vimos um pouquinho mais de concentração de terras indígenas, mas o forte mesmo tá aqui, ó, na região norte. Olha só. Mas se a gente olhar o mapa um todo, pelo tamanho que o Brasil é, o território é pequeno, né? São poucas terras. Onde vive a maioria dos índios? Cerca de 55% da população indígena vive na chamada Amazônia Legal. Não é porque a Amazônia é legal, de legal, ô, cara, isso é legal. Não, a Amazônia é legal, porque legal significa porque isso está dentro da lei. Essa região abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do oeste do Maranhão. Então, vamos voltar lá no mapa para a gente ver a parte da Amazônia Legal. É toda essa parte que tem, ó, mais pontinhos verdes. Então, essa parte
vivem cerca de 55% da população indígena, ou seja, a metade, né? As terras indígenas localizadas nessa região são maiores do que aquelas existentes em outras regiões do país. A ocupação do território brasileiro pelos não-índios desde 1500, ou seja, desde a época do descobrimento da invasão, começou com a expulsão dos índios que viviam em áreas mais ou menos próximas ao litoral. Assim, as áreas mais afastadas no interior do país, como na Amazônia Legal, foram as últimas a serem ocupadas. E por isso que hoje em dia as terras indígenas lá são maiores. Lá, os invasores não conseguiram expulsar tantos índios, né? Para os povos que habitam a região, isso significa o quê? Uma melhor qualidade de vida, pois eles dependem diretamente do tamanho da área que ocupam para manter sua vida e sua cultura. Quanto maior é a terra indígena, mais plantas e animais existem, e assim terão mais alimentos, mais remédios, mais matéria-prima para a fabricação de objetos, de casas, etc. Então, o índio precisa de terra, ele precisa de estar em contato com a natureza, para que ele possa sobreviver e manter as suas tradições. Existem índios fora da Amazônia Legal? Os 45% restantes da população indígena vive em áreas fora da Amazônia Legal. Esses grupos vivem apertados em terras muito menores que as terras indígenas localizadas na Amazônia. Na maioria das vezes, essas terras não são suficientes para manter suas formas tradicionais de vida. E assim é que surgem problemas sérios como desnutrição e a miséria, gerados pela falta de alimentos. Não há mais caça, nem peixes, nem lugares para fazer roça. Há muitos povos que não têm onde viver, pois foram expulsos de suas terras por ocupantes não indígenas. Alguns se instalam temporariamente em acampamentos existentes em vários estados do país, onde vivem em péssimas condições, enquanto lutam pela recuperação de suas terras. Eles esperam que o governo tome providência para fazer a demarcação, para deixar bem claro, aqui é terra de índio, o índio precisa de plantar, o índio precisa de caçar, o índio precisa de manter as suas tradições. Quem invade as terras indígenas? Suas terras são invadidas por garimpeiros, pescadores, caçadores, poceiros, fazendeiros, empresas madeireiras que vão lá e desmatam, que vão lá, cortam as árvores, né, para ganhar um dinheiro, né, e não se preocupando com a qualidade de vida dos povos indígenas. Outras terras são cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão de energia, ou têm partes inundadas por usinas hidrelétricas. Além disso, é bastante comum os índios sofrerem os efeitos daquilo que acontece fora de suas terras, nas regiões que as cercam. Poluição de rios, desmatamentos, queimadas, etc. Frente a todas essas ameaças, os povos indígenas sabem a importância de ter uma terra demarcada para viver, com fronteiras que impeçam a entrada de invasores. E hoje, graças a Deus e graças à tecnologia, os índios eles têm acesso a celulares, computadores, que assim, eles podem, quando eles estão vendo que as suas terras estão em perigo de serem invadidas,
Então, eles têm um acesso mais rápido de avisar a FUNAI, ó, tá acontecendo, estão invadindo, estão nos expulsando, estão nos matando. Então, e a FUNAI, como é um órgão do governo, tem por obrigação de proteger e intervir nas questões indígenas. É demorado. A gente está vendo que isso não está acontecendo de uma maneira eficaz, mas os índios com a luta esperam que isso aconteça. E muitos estão vindo para as cidades, né? Porque como não tem mais terra demarcada, muitos vêm para a cidade em busca de melhores qualidades de vida, onde eles estudam, eles exercem funções como qualquer outra pessoa, tá bom? Agora vocês vão ver algumas fotos de áreas demarcadas. Essa próxima foto são de índios isolados na Amazônia. Olha, tudo demarcadinho, bem bonito. E agora nós vamos ver algumas áreas que são destruídas pelos invasores, poluídas, destruídas, desmatamentos. Olha só, desmatamento, queimadas, rios poluídos por garimpeiros. Olha quanta poluição, rio destruído. Como que o índio pesca? Então, o índio, a única coisa que ele quer é respeito às suas tradições.